Tudo bem? Eu quero falar a respeito da parábola do bom samaritano. A Bíblia fala que tinha um homem, era um mercador e precisava passar por determinado lugar. E ali tinham os salteadores, ou seja, os bandidos, os ladrões, eles vieram e assaltaram aquele homem. E eles não só assaltaram, levaram ali o dinheiro que ele carregava, o ouro, a prata, mas também eles bateram nele, feriram e deixaram ele ali jogado. E a Bíblia fala que veio um sacerdote do templo, tinha feito lá os seus devocionais, os seus sacrifícios, ele tinha feito ali aquilo que lhe cabia como sacerdote. E quando chegou perto daquele homem, ele simplesmente deu uma olhada, e a Bíblia fala que ele passou de largo e foi embora. E da mesma forma veio um levita, e foram passando várias pessoas, eram identificadas como pessoas religiosas. Estou aqui para falar com você, não é a respeito de uma religião, mas a respeito daquele que entrou em sacrifício, dedicou a sua vida em favor de nós. Da mesma forma que aqueles homens, eles não tiveram coragem de parar e socorrer aquele homem, teve alguém que não tinha nada a ver com religião, ele era chamado de samaritano. E o que ele fez? Ele parou, ajudou aquele homem, socorreu, levou ele até uma estalagem, talvez a mesma que ele ficasse nas suas viagens, e ali ele mandou medicar e alimentou aquele homem e cuidou dele. E quando ele estava de saída, que ele precisava ir embora, ele falou para o dono do local, falou, olha, vai ficar aquele rapaz ali e está aqui o dinheiro pela despesa dele, e se alguma coisa ele precisar mais, você pode suprir que quando eu voltar aqui eu te pago. Então é chamada e conhecida mundialmente como a parábola do bom samaritano. Por que samaritano? Porque samaritano, para os judeus, não eram reconhecidos como pessoas da cúpula, não eram reconhecidos como pessoas da religião judaica. Eles eram separados, ainda que eles buscavam o Deus de Israel, eles buscavam o Deus segundo a condição de Jacó. Até a Bíblia fala que Jesus passa no poço de Samaria e encontra ali uma mulher, e é chamada mulher samaritana. E o samaritano, no texto, fala que o samaritano não se comunicava com os judeus. E quando os discípulos vieram e viram que Jesus estava conversando com uma mulher, naquele contexto, mulher não tinha o que tem hoje, ou que supostamente se tem hoje, essa liberdade. A mulher, ela tem as suas liberdades, e lá ela não tinha tanta liberdade assim. Normalmente uma mulher não ficava conversando com um homem. E os discípulos encontraram Jesus ali conversando com aquela mulher, e eles ficaram espantados de ele estar conversando com uma mulher, e principalmente samaritana. E ele tinha falado para ela a respeito da água que ele dá. Ela falou, Senhor, eu não tenho como pegar água, eu preciso da água. Ele falou, eu tenho uma água que eu quero te dar. E se eu te der essa água, nunca mais você vai ter sede. E do seu interior vão fluir rios de água viva. E ela falou, mas Senhor, o senhor não tem como pegar? Como é que água é essa que o senhor vai me dar? Ele falou, essa água aí, se você beber, você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, ela vai fazer jorrar do seu interior rios de água viva. Ela fala, eu sei que a salvação vem dos judeus. Aí ele fala que ele é a salvação, que ali estava um que podia dar para ela a água que levava para a vida eterna. Ela teve um encontro com aquele que podia mudar toda a história da vida dela. Aí ele fala para ela, vai buscar o teu marido. Ela fala, Senhor, eu não tenho marido. Aí ele fala, com verdade dissestes isso, porque 5 maridos tiveste, mas nenhum deles era teu marido. Inclusive esse que você está com ele agora não é teu marido. Ele revelou para ela o coração dela, a vida dela, uma vida conturbada, uma vida complicada, mas ele mostrou para ela que ele tinha a solução, que ele tinha a água que ia transformar, que ia descedentar a sede espiritual dela e ainda ia transformar ela num rio. Tanto é que quando ela sai dali, ela vai até a cidade, e quando ela volta com várias pessoas falando, olha, esse aqui falou tudo que me aconteceu. Ela fala, eu vejo que o Senhor é profeta. Ela viu em Jesus algo diferente. E Jesus, ele não lançou ela fora. Da mesma forma que aquele samaritano não lançou aquela pessoa que estava ali. Quando que os religiosos, eles viam, passavam de largo e embora, Jesus não. O samaritano não, ele parou, socorreu e ainda pagou a quem daquilo que precisava. O que está mais matando hoje, eu volto a falar, é religiosidade.
é religião, é legalismo. A minha doutrina, a minha igreja, o meu modo de ser, o meu pastor fala assim. Amados, nós temos um sumo pastor chamado Jesus Cristo. E nós temos em nós a pessoa do Espírito Santo que nos capacita a ir e fazer a obra de Deus. Muitos pensam que fazer a obra de Deus é estar dentro da igreja, é estar pregando num púlpito, num altar, é estar fazendo grandes reuniões. Mas fazer a obra de Deus é ser guiado pelo Espírito. Jesus falou para essa samaritana, falou, vai chegar o tempo, e já chegou, onde verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas, pastor, que confusão é essa, irmão? Porque você está falando do samaritano, está falando da samaritana, e está falando de... Irmãos, tudo dentro da palavra se complementa. A samaritana precisava ter um encontro com Jesus. Ela precisava da água que Jesus tinha para beber. Como Jesus veio socorrer a samaritana, o samaritano veio socorrer aquele homem em dificuldade. E você é quem? Um samaritano? Você é uma pessoa que vai de encontro àqueles que têm necessidade ou você é um daqueles que fogem daqueles que precisam da sua ajuda? Muitas vezes eu sou criticado, as pessoas falam, você se envolve demais, você se rasga, se abre demais. Mas se você não tiver uma vida sincera, se você não for uma pessoa aberta para as pessoas, como que elas vão achar legalidade e caminho para chegar até você? Se você é fonte de luz, se você é fonte de água viva, se você é fonte de paz, se você é fonte de alegria, você tem que estar aberto. Como uma fonte que está lá jorrando água, as pessoas vão lá e matam a sua sede. Dessa forma, é Jesus em nós, Ele faz em nós um rio de água viva. E depois nós começamos a transbordar esse rio, mas não pregando doutrinas, mas sim falando do amor de Cristo, falando que Ele é bom, falando o que Ele faz, falando das transformações que Ele fez na nossa própria vida, não na do fulano, nem na do Beltrano, mas na nossa própria vida. Quando você faz isso, você está transbordando as águas, e as águas estão encharcando aqueles que precisam beber. Ok? Então essa é uma pequena meditação nesse trabalho que nós estamos fazendo, e eu te agradeço, você que veio até aqui. Lembrando sempre, aqui é o canal do Apóstolo Elmo no YouTube, é Elmo Dias Moreira TV. É um canal onde a gente leva a mensagem, a palavra. Temos também canal pelo Twitter, pelo Tumblr e outras plataformas. Mas o importante não é isso. O importante é a mensagem que nós estamos levando, que Jesus Cristo, Ele salva, Ele transforma, Ele liberta, Ele cura, mas principalmente Ele deposita em você uma porção viva do Espírito dEle, que vai andar com você. Você se torna uma testemunha viva das coisas que Deus Ele pode fazer na pessoa do Espírito Santo habitando em nós. Ok? Pai Santo, no nome de Jesus nós te louvamos, ó Pai, e eu te agradeço por esse momento de estar aqui, fazendo, meu Pai, esse trabalho, levando, meu Pai, a Tua palavra aos corações. Papai, que as minhas palavras não sejam palavras persuasivas de sabedoria humana, mas que o Teu Espírito vá falar no profundo de cada mente, de cada coração, que cada alma agora, meu Pai, que ouve essa mensagem, seja impactada, tocada pelo Teu Espírito, seja lavada pela Tua água e seja transformada no seu interior, Papai. Que eles possam Te conhecer a Ti somente como o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, Rei da Glória, o Salvador do mundo. Em o nome do Senhor Jesus, eu entrego essa palavra e essas vidas que aqui estão nas Tuas mãos e Te agradeço. Obrigado, Senhor.